Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Loren e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje iremos falar sobre a autora Gilca Machado e sua obra Cristais Partidos. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Gilca Machado é poetisa. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1893 e veio a falecer aos 87 anos, em 1980. A autora tem 10 livros publicados: Cristais Partidos, A Revelação dos Perfumes, Estados da Alma, Mulher Nua, Meu Glorioso Pecado, Carne e Alma, Sublimação, Meu Rosto, Velha Poesia e Poesias Completas. Desde criança, a autora já mostrava que gostava de poesia. Aos 13 anos de idade, ela venceu um concurso do jornal A Imprensa, ocupando os 3 primeiros lugares, assinando poemas com seu nome e com pseudônimos. Mas não podia ser diferente. Gilca Machado vem de uma família de artistas. O seu pai era poeta, a sua mãe era atriz de teatro e seu avô era Francisco Muniz Barreto, o patrono da quinta cadeira da Companhia de Letras da Bahia. Ele foi autor do livro Clássicos e Românticos. Em 1910, Gilca Machado, aos 17 anos, casou com o poeta, jornalista e crítico de arte Rodolfo Machado. Em 1915, Gilca Machado publicou seu primeiro livro, Cristais Partidos, e participou de uma convenção chamada Revelação dos Perfumes, que logo se tornou um livro também. Em 1933, Gilca Machado foi considerada a maior poeta do século XX pela revista O Malho, com a maior porcentagem dos votos. A revista era de grande importância política na época. Em 1976, a Academia Brasileira de Letras mudaria seu estatuto, permitindo a inclusão de mulheres. Com isso, Jorge Amado convidou Gilca Machado para fazer parte da academia, mas ela recusou. Um ano depois, em 1977, Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Em 1979, Gilca Machado ganhou o Prêmio Machado de Assis, um ano antes da sua morte. As poesias de Gilca Machado se caracterizavam pelo simbolismo. Simbolismo, para quem não sabe, é um movimento literário que surgiu na França, com as teorias estéticas do Charles Baudelaire. O poeta foi o pai do simbolismo. Já aqui no Brasil, as poesias simbolistas se caracterizavam pela subjetividade, pelo misticismo, espiritualidade, além da sua musicalidade. Outras características predominantes eram as figuras de linguagem, sinestesia, assonância, aliteração e as suas pontuações, como reticências, pontos de exclamação. A Gilca Machado trazia em suas poesias o intimismo, o cotidiano, o gosto pela penumbra, a melancolia, o misticismo, a espiritualidade, mas ela era mais conhecida pelas suas poesias de cunho erótico. Aliás, ela sofreu muito preconceito na época por causa das suas poesias. As pessoas não conseguiam separar a pessoa Gilca Machado do seu eu lírico. Eles acreditavam que ela estava narrando as suas experiências sexuais. Mas mesmo com todo o preconceito vivido, Gilca Machado nunca deixou de escrever sobre o que acreditava. A poesia dela foi transgressora. Ela sempre deu voz para as mulheres em suas poesias. E criticava as opressões que as mulheres viviam e as convenções femininas. Já falamos bastante da autora e da sua temática. Agora vamos ver isso nos seus poemas. Os poemas que eu trouxe para analisar hoje são do livro Cristais Partidos, o primeiro livro da autora. Vamos identificar essas características que eu apresentei anteriormente nos poemas. E o primeiro poema que eu vou trazer para vocês é Ser Mulher. Ser mulher. Ser mulher. Vir à luz trazendo a alma talhada, para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória a etérea e altívola escalada, na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste,
insípida, isolada. Buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto, para a larga expansão do desejado surto. No ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher, e ó atroz tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. O soneto Ser Mulher possui forma fixa. Ele é composto por 14 versos, 4 estrofes, sendo elas 2 quartetos e 2 tercetos. As 2 primeiras estrofes, as rimas são alternadas. Já nos versos 9, 10, 12 e 13, as rimas são emparelhadas, enquanto que nos versos 11 e 14, as rimas são interpoladas. Nos versos 2, 3 e 4, onde diz: gozos da vida, a liberdade e o amor, tentar da glória, etérea e altívola escalada, eterna aspiração de um sonho superior. O eu lírico manifesta o desejo de ser uma mulher livre, de gozar da vida, de poder praticar sua identidade feminina, ser exatamente quem nasceu para ser. Já no verso 8, buscar um companheiro e encontrar um senhor, o eu lírico expõe a condição feminina na sociedade patriarcal, onde a mulher nunca é tratada com igualdade, além de mostrar expectativa versus realidade, pois mostra os anseios da mulher para logo ocorrer uma quebra de expectativas, pois a realidade da mulher é bem diferente. A palavra companheiro no verso 8 nos dá a ideia de parceria, de cumplicidade. E como podemos observar, o eu poético deixa claro que a mulher não encontra um companheiro, mas sim alguém que mostra superioridade e a diminui. O Senhor, retratado no verso 8, ressalta o papel de dominador, de autoridade do homem, enfatizando a posição da mulher na sociedade, que é de inferioridade. No verso 12, Tantálica refere-se a Tântalo, filho de Zeus. Tântalo configura o mitismo, característica do simbolismo, como já podemos ver. O castigo de Tântalo é uma metáfora à situação em que a mulher é submetida em nossa sociedade, uma vez que Tântalo foi castigado com a eterna fome e sede. Ele estava mergulhado em água, mas não podia beber. Em sua cabeça havia árvores e frutos deliciosos, mas toda vez que se aproximava, os ramos se afastavam. Ou seja, para a mulher, tudo está disponível aos seus olhos e à sua convivência. Porém, os padrões sociais impõem uma maneira de se portar, ditam quais atitudes são permitidas e quais não são. Desse modo, a mulher tem todos os objetos de seu desejo tão perto e ao mesmo tempo tão longe, assim como Tântalo, que tinha água e comida ao seu alcance, mas não podia comer ou beber. Outras características do simbolismo presentes no poema são as reticências. O uso das reticências frequente nas estrofes indica que, mesmo sofrendo a repressão, o desejo permanece, o que remete à continuação. Já no verso 7, sentir a vida triste, insípida. Ao dizer que a vida é insípida, o eu lírico compara a vida a uma comida, sem gosto, sem sal. Ele usa da sinestesia para lamentar seu sentimento de desilusão. No verso 11, ascenso espiritual, o leitor é remetido à espiritualidade, à religiosidade. Já no verso 12, a aliteração dos fonemas oclusivos T e P, atroz, tantálica, tristeza, e no verso 14, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais, cumprem a função de sobriedade do poema. O soneto também apresenta uma musicalidade nas rimas, que caracteriza a estética do simbolismo. No penúltimo verso, o eu lírico fica preso a uma realidade de convenções e usa a águia inerte como metáfora
para expor a opressão que a mulher sofre na sociedade, pois como uma águia exilada no chão, a mulher também está presa a um senhor e é reprimida pela sociedade, estando longe da liberdade do voo, do desejo e da palavra. Agora iremos analisar o segundo poema, Noturno 8. É noite. Paira no ar uma etérea magia. Nenhuma asa transpõe espaço ermo e calado. E no tear da amplidão, a lua do alto fia. Véus luminosos para o universal noivado. Suponho ser a treva uma alcova sombria, onde tudo repousa unido, acasalado. A lua tece, borda e para a terra envia finos fluidos fios, que envolve lado a lado. Uma brisa sutil, úmida, fria laça. Erra de quando em quando. É uma noite de bodas. Esta noite há por tudo um sensual arrepio. Sinto pelos no vento. É a volúpia que passa, flexuosa, a se roçar sobre as coisas todas, como uma gata entrando em seu eterno cio. Como podemos observar, o poema é composto por 14 versos, 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. As rimas nas duas primeiras estrofes são alternadas. Já nas duas últimas estrofes, as rimas são interpoladas. O simbolismo se faz presente no soneto, com o uso dos vocábulos no verso. Primeiro, etérea magia, que dá a característica do misticismo. No verso 9, uma brisa sutil, úmida, fria laça. Há uma figura de linguagem, há uma sinestesia, pois é uma combinação de sensações diferentes. A brisa é sutil, ela é úmida e ela é laça, ou seja, ela é levemente molhada e fraca. Outra característica é a riqueza das metáforas, que confere ao poema uma atmosfera carregada de mistérios, como podemos observar nos 2 primeiros versos da primeira estrofe. É noite, paira no ar uma etérea magia. Nenhuma asa transpõe o espaço ermo e calado. E nos últimos versos da segunda estrofe, a lua enviará à terra finos tules de seda envolventes, o que implanta assim um clima de mistério na imagem projetada. Nos últimos versos da primeira estrofe, a lua é personificada como fiandeira do tear da amplidão, onde ela fia véus luminosos para o universal noivado. No verso 8, na segunda estrofe, há uma aliteração no F, contribuindo para acentuar ainda mais esse clima de lassidão que envolve o poema e cria o efeito imaginário de uma teia tênue envolvendo todo o espaço. É possível observar a atmosfera erótica nas passagens dos versos. 5, alcova sombria. 6, tudo repousa, unido acasalado. 11, sensual arrepio. E 12, sinto pelos no vento. É a volúpia que passa. O aparecimento da seda, do véu, começam a intensificar os elementos eróticos. Na poesia, fenômenos naturais como o vento são passíveis de erotização. Pelos no vento, o que nos remete a uma ideia de liberdade. A volúpia é comparada a uma gata, com toda a sensualidade e trejeito felino, que roça o corpo entre outros corpos e se envolve, como nos versos retratados. Agora vamos analisar o terceiro poema, Incenso, a Olavo Bilac. Quando, dentro de um templo, a corola de prata do turíbulo oscila e todo o ambiente incensa, fica pairando no ar, intangível e densa, uma escada espiral que aos poucos se desata. Enquanto bamboleia essa escada suspensa, paira uma ânsia de céus
o meu ser arrebata, e por ela a subir uma fuga insensata. Vai minha alma ganhando o rumo azul da crença. O turíbulo é uma ave a esvoaçar. Quando em quando arde o incenso. Um rumor ondula, no ar se espalma. Sinto no meu olfato asas brancas roçando. E sempre que de um templo o largo umbral transponho, logo o incenso me enleva e transporta minha alma à presença de Deus na atmosfera do sonho. Nos primeiros versos do poema Incenso, dedicado ao Olavo Bilac, há um uso vasto do vocabulário litúrgico. Litúrgico, para quem não sabe, são práticas inerentes ao culto religioso. Esse vocabulário é próprio do simbolismo, como podemos ver no verso 1, templo, ou no verso 2, turíbulo e incensa, ou no verso 10, incenso. Esse vocabulário, aliado à descrição minuciosa das imagens, como podemos observar na primeira estrofe, quando dentro de um templo, corola de prata, o turíbulo oscila e todo o ambiente incensa, fica pairando no ar frouxa azulada, imensa, uma escada espiral que aos poucos se desata. Há uma rígida estrutura de um soneto de versos alexandrinos e quartetos no padrão interpolada. Paira um texto praticamente sem referencialidade e que, no entanto, expressa com perfeição o ideal de pureza na poesia. Na primeira estrofe, aparentemente se descrevem os efeitos provocados pelo incenso dentro de um templo. O perfume do incenso conduz à presença de Deus na atmosfera do sonho. Aqui, o papel do perfume é elevar o eu lírico às esferas superiores e espirituais. O turíbulo, que é um incensário, ao oscilar pelo ambiente do templo, espalhando a corola de prata, que é a fumaça, tem efeito quase hipnótico, propiciando a transcendência do mundo terreno rumo ao azul da crença. A terceira estrofe parece interromper suavemente esse processo, inventariando elementos que parecem compor o cenário, em uma sutil, nebulosa ciência da realidade, que convive perfeitamente com o estado de transe e delírio que o poema cria, concretizado na última estrofe. O poema tem muitos elementos simbolistas, mas também podemos perceber a força parnasiana presente no texto, pelas descrições que as imagens são tecidas. Um exemplo é o movimento do incenso no ar, do templo, que são descritos cuidadosamente. Além da métrica regular alexandrina, 12 sílabas, característica da escola literária parnasiana, o que faz todo sentido, afinal, Olavo Bilac é um dos representantes da escola parnasiana no Brasil, e o poema é dedicado a ele. O poema de Gilca Machado traz muitos elementos simbolistas, principalmente por referenciar o poema Antífonas, de Cruz Souza, ao citar as palavras incenso, turíbulo, ânsia, azul, sonho, que também se fazem presentes no poema de Souza. O poeta foi extremamente importante para o simbolismo brasileiro. Ele contribuiu na inserção de notas eminentemente brasileiras ao movimento literário de raízes francesas. Porém, mesmo com toda a atmosfera e característica simbolista, o poema Incenso também possui a força parnasiana, que se faz presente no texto pelas descrições que as imagens são tecidas. Um exemplo é o movimento do incenso no ar do templo, que são descritos cuidadosamente, além da métrica regular alexandrina, que são 12 sílabas, característica da escola literária parnasiana, o que faz todo sentido. Afinal, Olavo Bilac, homenageado por Gilca Machado nesse poema, enquadra-se no parnasianismo, que teve na década de 1880 a sua fase mais fecunda. Embora não tenha sido o primeiro a caracterizar o movimento parnasiano, pois só em 1888 publicou poesias,
Olavo Bilac tornou-se o mais típico dos parnasianos brasileiros. Nas 2 primeiras décadas do século XX, seus sonetos de chave de ouro eram decorados e declamados em toda parte, nos saraus e nos salões literários, comuns na época. Nas poesias encontram-se os famosos sonetos Via Láctea e A Profissão de Fé, na qual codificou seu credo estético, como se distingue pelo culto do estilo, pela pureza da forma e da linguagem, e pela simplicidade. Como podemos analisar, esse último poema Incenso é bem diferente dos 2 primeiros que eu apresentei. Enquanto o primeiro poema, Ser Mulher, manifestava um eu lírico que estava sedento de liberdade, que criticava a opressão que a mulher sofre na sociedade, e um segundo poema, Noturno 8, onde mostrava um eu lírico que também queria estar livre e que queria manifestar o seu desejo, o seu gozo, a sua liberdade de ser mulher. No terceiro já temos um poema que mostra uma espiritualidade, um misticismo, uma religiosidade, bem diferente dos 2 primeiros. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Se vocês quiserem ler um pouco mais da autora, mais das suas obras, vocês podem acessar a página Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos. Lá está toda a obra da autora, ok? Então, um beijo para vocês. Comentem aí embaixo que a gente vai interagindo, ok? Beijão, tchau!